Ela é a versão de entrada do SUV Coupé da Fiat. O Fastback Turbo 200 já vem com faróis em LED, rodas de liga, freio de mão eletromecânico e o maior porta-malas da categoria. Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como está o meu Fastback após quase 5.000 quilômetros. O Fastback Turbo 200 tem um design bem atraente, já vem com faróis de LED, com DRL, detalhes em grafite, símbolo da Fiat em cromado, e a parte inferior também tem uma peça em grafite, que vai de um lado ao outro. Não tem farol de neblina, o nosso já está com uma pequena arranhadinha aqui, e tem uma entrada de ar aqui que vai para as rodas. Na lateral, o destaque do Fastback são as rodas de 17 polegadas de liga, pneus 205/60, as rodas são meio grafite também. Os retrovisores são em preto brilhante, com repetidor de seta em LED, não tem chave presencial. Na lateral tem alguns vincos, né, que deixa a traseira mais parruda. Os freios atrás são a tambor. E o destaque do desenho do carro é o caimento suave do teto. Tem anteninha tipo Shark. E na traseira as lanternas são em LED, são bem fininhas, já vem com câmera de ré, com sensor de estacionamento e o para-choque embaixo em preto fosco, com um detalhe em grafite. No cantinho tem o logotipo Turbo 200. O interior do Fastback Turbo 200, na minha opinião, é bem acertado, é bem acima da média na categoria, né? Em termos de acabamento, não tem soft touch, tudo plástico rígido, mas todos os outros dessa faixa de preço também são, né? O Fastback ainda tem macio aqui onde encosta o cotovelo. No caso do meu carro é revestido em couro, porque eu mandei revestir logo na aquisição, né? Mas aqui no cotovelo é macio, o resto é duro, e aqui no encosto de braço também é macio. O encosto de braço tem ajustes, né? Fica mais para frente, mais para trás, é bom para pessoas mais baixas, né? Eu gosto de usar até mais para trás mesmo. Tem um porta-objetos bem profundo e com revestimento. Tem como é que fala? Um paninho aqui, né, para proteger e não ficar batendo de plástico. E uma coisa legal do Fastback é isso aqui, o porta-copos tem ajustes para garrafas mais finas, né? Cabe até garrafas um pouquinho mais grossas, mas apertando aqui ele revela um compartimento bem profundo aqui, ó. Tem até aqui embaixo um espacinho aqui. Geralmente eu deixo uma sacola do supermercado aqui. Hoje ela foi até retirada, mas tem até revestimento aqui no fundo desse compartimento, né? Isso aqui é muito prático. Aqui fica o freio de mão eletromecânico, para mim um dos maiores diferenciais do Fastback, uma das coisas mais úteis que ele tem. No dia a dia você nem lembra que tem freio de mão, né? Porque desligou o carro, ele aciona. Na hora que você acelera, liga para sair, ele desaciona automaticamente. Ainda tem o Auto Hold, que também é um dos maiores diferenciais. Esse carro você para no semáforo, ele fica parado. Aqui eu instalei carregador celular por indução. Lembrando que essa versão Turbo 200 não tem o carregador e também não tem a saída de ar que os outros Fastback têm. Fastback Audace para cima tem a saída de ar, né, para refrescar o celular. Aqui não, né, mas o carregador está funcionando belezinha aqui, né? Eu coloco o celular para carregar, como é Android Auto, ele fica carregando. Tem duas portas USB, uma USB-C e uma USB comum, e aqui o ar-condicionado dele. Mas vamos ligar ele para sair, né, ver ele em funcionamento. A chave é tipo canivete comum, abertura e fechamento, abertura de porta-malas é muito útil para quem é PCD, né? Eu uso bastante quando a cadeira está no porta-mala, como agora. Para ligar o carro é no tambor mesmo. E a gente vê a telinha digital de 3,5 polegadas monocromática. Apesar de pequena e monocromática, essa telinha é bem completa, né? Tem muitas informações. Já apareceu o telefone conectado porque já ligou o Android Auto sem fio automaticamente, né? Então isso é uma mão na roda no dia a dia.
E tem memória, né? A última coisa que você mexeu fica ali, a última pesquisa que você fez no Google. Então o GPS já está na tela e você pode ainda, né, usar os outros aplicativos, música, WhatsApp, né? Todos os aplicativos de Android Auto. Você consegue acessar aqui. A tela tem 8,4 polegadas. Tem informações sobre o carro. Isso aqui também é uma coisa muito prática que esse carro tem e outros carros não tem. Tem aqui autonomia, Trip A e Trip B. Consumo na cidade 9 km por litro, mas eu peguei bem pouco trânsito esses dias, últimos 30 km. Eu peguei, hoje é sábado, né? Eu zerei hoje de manhã e os lugares que eu fui não tinha trânsito nem nada, mas o consumo real na cidade desse carro é de 7,5 km por litro na gasolina. Isso aqui está fora da realidade. Mas você pode ver aqui informações de viagem. É bom que você pode utilizar a tela para outras coisas enquanto, por exemplo, está viajando. Você vê aqui tempo de viagem. É um computador de bordo bem completo. Essa mídia ela é excelente, né? Tem a câmera de ré com linhas dinâmicas. Nós vamos ver ela daqui a pouco. Mas essa mídia aqui é um grande diferencial desse modelo. Para mim, é a melhor mídia do segmento. Hoje você tem T-Cross com VW Play. O VW Play é muito bom também, mas eu ainda prefiro essa mídia. Aqui tem atalhos configuráveis, você bota as páginas que você quer, né? O ar-condicionado digital de uma zona, você pode associar por aqui, né? Então, assim, eu acho essa mídia fantástica, muito boa. Ela só é menor do que os outros Fastback, né? A gente vê pela coisa aqui na lateral, mas as funcionalidades são iguais. A do Audace, por exemplo, que é a versão superior. Vamos ligar aqui, vamos ver essa telinha agora, né? A telinha é bem completa, limitador de velocidade, tem o piloto automático, não é adaptativo, é comum, tem o limitador, informações de Trip A, Trip B e econômetro com autonomia, tem informações do veículo aqui, essa tela é bem completa, né? Tensão bateria, uso de turbo potência, força G, pressão de pneus, isso é muito útil também, horas do motor, temperatura do óleo, né? Você vê que o carro está com 280 horas de motor, 4.760 quilômetros. Tempo até a próxima revisão, né? Tá bem na metade, né? Apesar de que faltam 126 dias só, né? Já passou mais de 6 meses. Provavelmente eu vou fazer a revisão por tempo e não por 10.000 quilômetros. E aí Android Auto, mensagens, configurações e volta para velocidade digital. Vamos sair com o Fastback. Mas uma observação que o volante eu revesti em couro, mas não vem originalmente em couro. E a outra coisa também que o Fastback é campeão na categoria. O melhor volante multifuncional de longe, nessa faixa de preço, é 120 mil. Tem botões atrás da borboleta, né, de mídia, tem 3 de cada lado aqui, volume, passar marcha do outro lado, fonte, então você controla tudo aqui atrás do volante. Tem a borboletinha aqui, muito útil também. E aqui as funções tanto do painel quanto do telefone, comando de voz, a tecla Sport, que faz uma grande diferença. Vamos sair com o carro. Ligando ele, a gente ouve o motor 1.0 turbo de 130 cavalos, 125. 130 no etanol, 125 gasolina e 20,4 kg de torque a 1.750 rotações. Esse motor é muito esperto. O Fastback não é muito pesado, né? Acho que o peso intermediário que esse carro tem não é leve demais também. São 1.263 quilos nessa versão Turbo 200. Isso dá um peso potência de 9,64 e 61,4 peso torque. 61,4 kg por quilômetro-força-média peso torque. Não são números excepcionais, mas são números muito bons. O ar-condicionado digital com função automática é muito bom, muito útil, né? Você controla tudo aqui por um mesmo botão, a velocidade ou pela mídia, né? Pode controlar pela mídia ou então pelo botãozinho que aperta, controla a temperatura. Esse ar é excelente. E aqui a velocidade do vento. Vamos sair com o carro. A câmera é muito boa, tem linha dinâmica. Olha a qualidade dessa câmera que é excelente. Com linhas dinâmicas e com sensor traseiro também, que você vê aqui, né? As funções do sensor traseiro. Então, na prática, é mais que suficiente para você manobrar com tranquilidade esse modelo. Ó lá. As linhas te levam direitinho para onde você quer. Não tem sensor de tráfego cruzado, nada disso. Mas você vê que eu uso essa câmera até quando eu vou sair da garagem no meu prédio. Eu já embico o carro assim, eu consigo ver a parte de cima da rua
eu vejo se vem carro. Então, pela qualidade da câmera, né? Não precisa nem virar o rosto para trás. Vamos para frente com o carro, deixar o Android alto aqui. O motor, o barulho do motor não é muito alto, né? Invade um pouquinho a cabine, mas é realmente pouco, não é incômodo. O barulho não é alto nesse carro. O câmbio é CVT, carros com câmbio CVT geralmente, né, invade mais. Quando você pega um morro subindo, você ouve um pouco mais do motor. Mas sinceramente no dia a dia não incomoda em nada, apesar de não ter manta acústica, né, o isolamento desse carro é muito bom, eu acho muito bom, não incomoda. E não tem também muito turbo lag como o 200 TSI da Volkswagen. Tem um pouquinho de turbo lag, mas não incomoda também não. Mas o mais importante é a potência que esse carro tem. No dia a dia, aqui ó, eu sempre pego essa bom exemplo aqui, ó, saindo de uma rua comum, vai entrar numa avenida de trânsito rápido e com pouca visibilidade, inclusive. Então, se você não tiver um carro que dá aquele salto, você corre risco, aqui não vem ninguém agora, mas olha só, mesmo se viesse alguém, ó, até distracionou um pouco. Eu puxei mais forte um pouquinho que eu costumo puxar. O tanto que esse motor é forte para esse carro, é muito bom, é excelente. E forte e econômico, né? Eu já mostrei no iniciozinho ali, números de consumo, né? Agora está em 8.8, mas é como eu comentei, esse consumo tá bom até demais, não faz no dia a dia esse consumo. Consumo real desse carro na cidade com gasolina 7,5. Com etanol eu não sei dizer, que faz tempo que eu não ponho etanol nesse carro, tô precisando até olhar para ver como é que tá. Tá na tela para vocês verem os números oficiais do Inmetro de consumo de etanol. A gasolina eu sei de cor, é 11,9 na cidade e 14,6 na estrada. E aí a estrada é sim um grande diferencial também desse carro com esse motor. Eu já cheguei a fazer quase 16, mais de 16 na verdade, né? Mas numa viagem total, né, ao final das contas, 15,8 de média eu cheguei a fazer com esse carro. Mas andando em velocidade de cruzeiro, né? Sem acelerar demais. Agora vamos aos pontos negativos, né? Esse modelo aqui não vem com ajuste de profundidade do volante. A ergonomia não é a melhor de todas. O meu carro veio com ajuste de profundidade. Curiosamente, veio com ajuste de profundidade, né? Mas geralmente não tem. Então, dependendo da pessoa, vai ter um pouco mais de dificuldade para achar uma posição boa. Mas de qualquer forma, ele tem ajuste de altura no cinto de segurança e altura também no banco. Então, apesar da falha do ajuste, né, de profundidade, eu acho até bom, bem tranquilo achar uma posição. Ponto negativo: espaço interno. Não é o forte desse carro, né? O console é muito grande, muito largo. Para quem é alto como eu, as pernas realmente pegam aqui um pouquinho. Eu até não sinto a perna, mas né, eu vejo que ela está pegando aqui, encostando. E atrás são 2,53 m, é o menor entre eixos, entre os SUVs compactos, né? Mesmo entre eixos do Pulse, 2,53 m. Apesar do número bem ruim, na prática não é tão ruim assim. E olha como esse carro sobe bem, olha. Ó, subindo um morro, exigindo do motor, você não ouve muito barulho e tem realmente que tirar o pé, senão o carro corre demais. É uma maravilha para subir. Motor turbo é vida. Depois você tem motor turbo, você não quer outra coisa. Olha lá, até perigoso você acelerar demais, passar um pouco da conta, mas esse motor é maravilhoso para esse carro. Se você botar a tecla Sport, olha lá, ó, mesma aceleração, ele já dá uma puxada. É muito legal. O tecla Sport aparece um Szinho ali e ele fica ainda mais esperto. Sinceramente, não precisa de tanto assim, né? Não é necessário. Agora aqui, ó, não tem sensor de chuva, não tem sensor crepuscular, não tem chave presencial, não tem partida por botão, né? Não tem carregador por celular por indução originalmente. Então, é o carro de entrada. Mas, sinceramente, a única coisa que eu sinto falta nesse carro é a chave presencial e botão de partida. Só. Sensor de chuva não é todo dia que chove, né? Em Belo Horizonte
o nível de chuva aqui, na verdade, é bem baixo, bem pouco, né? Então, não tem problema. Não tem sensor crepuscular, e aí sim você tem que lembrar de ligar o farol aqui. Não tem farolete, ligou o farol, é o farol mesmo, né? Mas tem a DRL em LED. Quando você liga o farol, a mídia já entra no modo noturno, né? E esse carro também eu coloquei o farol de neblina, que é automático. Ligou o farol, ele liga o farol de neblina. Não vai dar para ver no reflexo do carro, não. Mas vocês estão vendo na imagem aí. E eu acho que ele fica mais bonito com o farol de neblina. Eu gosto do farol de neblina no Fastback. Botei o farol de neblina em LED na própria concessionária. E eu acho que foi um excelente investimento. Mas o farol dele já ilumina bem demais, né? Os carros hoje não estão vindo mais farol de neblina. Você vê na Volks, né? Não tem. Nivus, T-Cross, nenhum desses carros estão vindo com farol de neblina. Eles estão praticamente abolindo. Por quê? Porque os faróis em LED, a tecnologia dos faróis em LED não necessita ter farol de neblina, porque ilumina muito bem, né? Tá fazendo uma curva, eu lembrei de um detalhe, né? Uma vantagem desse carro. Um entre-eixos curto, apesar de reduzir o espaço interno, deixa o carro mais esperto. Esse carro, ele é muito esperto nas necessidades, né? Quando você precisa de fazer uma manobra mais ousada, ou nas curvas ele tem uma resposta muito boa, uma boa estabilidade. A estabilidade desse carro em curva é muito bom, né? Mas claro, não é um sedã nem um hatch, é um SUV um pouquinho mais alto, mas tem um roda 17 com um perfil não muito alto, então isso garante um bom nível de estabilidade para o carro, sim. Na minha opinião, também melhor do que a média entre os SUVs compactos. Eu achei esse carro mais estável do que Tracker, do que o próprio T-Cross, né? Do que Kicks. Então a estabilidade desse carro é muito boa, né? E eu acho o interior, apesar dos plásticos rígidos, bem bonito, né? De bom gosto, muitos materiais diferentes, né? Então isso é muito bom. No fim das contas, né, o que a gente tem nas mãos quando você compra um Fastback Turbo 200? Você está comprando um SUV com um bom nível de tecnologia embarcada, com um piloto automático. Vou colocar o piloto automático dele aqui, ela já está ativada, vou tirar a tecla Sport. Então, olha lá, 38 por hora, não é ACC, mas tem piloto automático. Então você consegue viajar com muito conforto, né? A direção elétrica é excelente desse carro, muito boa. Com um dedo você dirige ele, né? Tem um carro com bom espaço interno, apesar do número ruim. Na prática é bom. Eu tenho um 95, ando com o banco todo para trás e consigo levar adultos, desde que eles não sejam muito altos, no banco de trás. E o grande diferencial do Fastback, a primeira coisa que vem à mente quando você pensa no Fastback, é o porta-malas, que é o maior da categoria, com 516 litros. E para quem é cadeirante, para quem precisa levar grandes volumes, não tem coisa igual, né? É excelente o porta-malas dele, de 516 litros. Dá para botar cadeira de rodas montada, só rebater no banco. Dá para fechar a cadeira, né? Você não precisa nem mesmo deixar a cadeira exposta. Dá para fechar, de tão grande que o porta-malas é. A cadeira cabe de lado, de frente, de várias formas. E tem bastante espaço para levar bagagem. Quem tem filho, então, isso aí é uma mão na roda, né? Não teve nenhuma viagem que eu fiz com esse carro até hoje que eu precisei levar sacola dentro do carro, né? Só levo sacola para comida, água, essas coisas, mas sacola de bagagem nunca precisei levar, porque o porta-malas sempre comportou toda a nossa bagagem. Temos 2 filhos, né? Então, é um carro que tem excelente porta-malas. A Auto Hold, isso é uma mão na roda. Eu adoro esse negócio. Isso aqui, ó, a gente é deficiente, usa adaptação para dirigir, não precisa ficar segurando com a mão, apertando lá, cansando o seu braço, né, para segurar o carro no semáforo no dia a dia. Então, isso é muito bom, né? É um recurso que traz muita comodidade no dia a dia. Então, na prática, você tem um carro que te dá uma sensação de carro superior, né? Eu vejo esse carro por dentro aqui, ainda mais que eu botei bancos em couro, né? Eu sinto um carro de uma categoria intermediária, né? Umas coisas assim, lembra até o Compass, né? O console com black piano, com freio de mão mecânico, né? O câmbio CVT muito suave.
O Compass Sport é a mesma telinha que tem aqui, é a telinha do Compass Sport também. Então, eu sinto um requinte, né, um conforto maior do que a média, um ar muito bom, a mídia é muito boa. Outra coisa muito legal para PCD é o comando de voz. Né, eu vou usar para vocês verem aqui. O comando de voz via Google funciona melhor do que os comandos de voz de carro, né, que tem GPS nativo, por exemplo. Deixa eu ver aqui, ó. Navegar até Rua José Abelho. Demorei demais. Tem que falar. Não estou entendendo. De novo. Navegar até Avenida Mário Werneck, 2500. Olha como é eficiente. Para a Avenida Professor Mário Werneck. Siga na direção sudoeste. Muito na bom. Avenida Ainda aparece Professor aqui na Mário telinha, Werneck, ó. em direção à Rua Vitório Magnavaca. Ainda aparece na telinha as direções. Se tiver algum tipo de orientação, ele mostra aqui, ele substitui o velocímetro. Vamos testar para ver, pra vocês verem como é legal. E esse velocímetro e essa telinha é muito completa. Ela, quando você abre porta, olha lá, mostra a animação. Se é porta-malas aberto, mostra a animação do porta-malas aberto. Então, realmente, a telinha é muito eficiente, apesar de pequena, né? E monocromática. É um Fastback Audacia da mesma cor do meu. E outra coisa que é legal desse carro, né? Já vem o faróis em LED, já vem com roda 17 de liga. Então, uma faixa de preço de 120 mil aí para o público em geral e 107 mil para PCD, na minha opinião, é o melhor custo-benefício. Apesar do Basalt, que é o grande concorrente dele, né? Quando se fala em custo-benefício, ser bem mais barato, 15 mil reais a menos para PCD, para público em geral dá uma diferença aí de... É mais ou menos isso também, né? Hoje você compra o Basalt por 106 mil na concessionária e 119 o Fastback, tá 13 mil reais aí, 14. Então, na minha opinião, tem 15 mil reais de conforto a mais no Fastback do que no Basalt. Tinha a mesma motorização, né? Vou desligar o piloto automático dele. Desliguei aqui, é muito fácil de operar também. Mesma motorização, mesmo câmbio, mais espaço interno, menos porta-malas, mas uma simplicidade muito maior no Basalt. Uma ergonomia muito pior e o principal, na minha opinião, é a sensação de segurança menor. O Basalt também tem 4 airbags, aqui são 4 airbags, podia ser 6, mas 4 airbags pelo menos não é o básico, né? 4 airbags é uma segurança intermediária. Controle de tração, tem um controle de tração mais, ó, você apertando aqui, ele trava o diferencial eletronicamente. Então você sai de atoleiro, né? Não é para fazer trilha com o carro, mas tem o TC+. Então, o Basalt você vai ter uma simplicidade bem maior. Né? E no dia a dia muita coisa irrita no Basalt, né? Em questão de ergonomia, botões que são difíceis, né? Um vidro elétrico no meio, são coisas que no dia a dia é chato. Então, se puder pagar um pouco mais para ter essas comodidades, na minha opinião, vale a pena sim. Então, pessoal, tá com aí 4.764 km o meu Fastback. Não tive nenhum problema nesse meio tempo. A única coisa, o único ponto de observação que eu faço é o óleo do motor, né? O óleo do motor dele costuma baixar. Eu conferi uma vez no posto, estava com menos de 3.000 km e o óleo estava baixo. Eu completei o óleo, depois disso eu já conferi mais outras 2 vezes e não teve problema, não baixou mais o óleo. Mas é bom ficar esperto, né? Tem que fazer manutenção preventiva para você ter o carro por mais tempo sem problemas. Então é isso, galera. Realmente eu acho o Fastback excelente. Quem já me conhece no canal sabe que eu sou fã do carro, mas não é fanboy de marca, não. Eu gosto do carro porque eu acho que ele entrega um conforto excelente pelo preço que é cobrado. Conforto e uma estrutura, né, muito boa pelo preço. Então, na minha opinião, vale a pena por essas características, né? 120 mil ou 107, apesar de ter subido de preço a PCD, ainda compensa demais. Olha o tamanho dos morros que a gente vê em BH, ó. E olha como o carro sobe, ó. Sem pestanejar, tem que tirar o pé, senão vai rápido demais.
Sobe com tranquilidade e sem fazer muito ruído, sem incomodar. Então é isso aí, galera. Essa é a minha avaliação aí dos quase 5.000 quilômetros do Fastback. Ainda acho que compensa demais. Digam nos comentários o que vocês acham do carro. Se tem vontade de ter um Fastback também. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o modelo, deixem nos comentários que eu respondo para vocês. Não deixe de dar aquele like, que ajuda bastante o canal. E a gente se vê no próximo vídeo.